Fala, futuros residentes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre puberdade. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escala de Tanner, vamos fazer uma revisão nos pontos mais importantes da puberdade e vamos realizar questões de residência médica aqui juntos para vocês entenderem como funciona, como são cobradas nas questões esse tema e terem algumas dicas aí de como realizar. Então, primeira coisa, puberdade. Quando que ela acontece? Ela acontece na adolescência. A adolescência é um período cronológico da criança onde vão ocorrer alterações sociais, biológicas e psicológicas. A puberdade, ela é a parte biológica da adolescência. Só que isso não é 100% verdade porque existe a puberdade precoce, que pode acontecer antes da adolescência. Então, esse conceito vocês têm que entender muito bem. Adolescência e puberdade não é sinônimo. Tá legal? Perfeito. Como que ocorre a fisiologia da puberdade? Nós temos aqui a gonadarca e a adrenarca. A gonadarca é quando nós temos a ativação do eixo hipotálamo hipofisário gonadal. Durante a infância, nós não temos esse eixo em funcionamento, ele está inativado. Então, na puberdade, ele ativa e começa aí a produzir hormônios, a ter os ciclos que nós vamos falar lá na frente. Quanto à adrenarca, é a ativação de uma parte da suprarrenal. Então, aqui na adrenarca, nós vamos ter a liberação de androgênios pela adrenal, que no sexo feminino vai ser só por aí, e no sexo masculino nós vamos ter tanto a parte da adrenarca, da adrenal, fazendo esse papel, quanto a produção de hormônios pelos testículos, que também vão estar produzindo androgênios. O crescimento durante a puberdade, ele tem uma fase de aceleração, tem o pico de crescimento e tem a desaceleração. A aceleração começa quando nós iniciamos a puberdade, quando temos o primeiro sinal de puberdade. Ali já começa uma aceleração. Temos uma fase de pico de crescimento, que é onde vamos ter o estirão. Eu vou comentar com vocês lá na escala de Tanner, mas só para vocês já escutarem por aí, as mulheres vão ter o pico de crescimento na fase M3 de Tanner e os homens vão ter o pico de crescimento na fase G4. E isso explica pra gente por que os homens eles têm geralmente uma estatura maior do que as mulheres. Porque as mulheres, elas começam a aceleração, têm o pico antes dos meninos e já entram em desaceleração logo depois. E os meninos, eles ficam mais tempo na aceleração e entram no pico só depois. E então entram em desaceleração. Deu para entender essa parte? Beleza, vamos seguindo então. Quais são os eventos principais aqui na puberdade? Bom, no sexo feminino nós temos a telarca, que é uma ação estrogênica que vai aparecer o desenvolvimento do broto mamário. Isso pra gente é o primeiro sinal de puberdade da mulher. É o que vai aparecer primeiro. Não precisa estar nas duas mamas, apenas uma já é suficiente pra gente considerar que essa paciente entrou, teve a telarca, teve o primeiro sinal de puberdade. E isso é muito importante reconhecer, você fazer a avaliação, o exame físico em todas as consultas para procurar esse desenvolvimento do broto mamário. O segundo evento é a pubarca, que é o desenvolvimento da pilificação. Então, a gente vai ter aí uma pilificação genital, o aparecimento dos pelos pubianos. Por fim, o último evento seria a menarca, que é a primeira menstruação. É pra gente também o evento tardio da puberdade feminina. Nos homens, nós vamos ter como primeiro sinal da puberdade a parte genital, que é o aumento testicular, que é um testículo maior ou igual a 4 ml. Mas vamos com calma. Vamos falar sobre a puberdade fisiológica. No sexo feminino, uma puberdade fisiológica seria aquela onde o primeiro sinal da puberdade, ou seja, a telarca, ela aparece entre os 8 e 13 anos de idade. No sexo masculino, o primeiro sinal aí da puberdade, que é o aumento testicular,
nós teríamos entre 9 a 14 anos de idade. Isso seria uma puberdade fisiológica. Vamos fazer uma questão aqui já de uma vez para ver se vocês pegaram essa parte. Lembrando que o aumento testicular, como que a gente vai avaliar? Como que a gente vai saber? A gente não vai palpar a mulher para procurar o desenvolvimento do broto mamário? Pois bem, no homem a gente vai palpar e vai medir junto com o orquidômetro de Prader. Ali a gente vai saber se ele está maior que 4 ml para considerar que é o primeiro sinal que ele entrou na puberdade. Primeira questão, então. Existe uma ampla variação em idade para o início da puberdade que depende do eixo hipotálamo hipofisário gonadal. A situação que deve ser investigada é... Vamos começar pelas erradas. Menino que não apresenta sinais de puberdade aos 12 anos. Quando que ele tem que apresentar o primeiro sinal da puberdade, que eu acabei de falar para vocês? Dos 9 aos 14 anos. Ele não apresentou, mas ele tá com 12. Ele pode ir até os 14 anos aí sem apresentar o primeiro sinal. Então, tá tudo bem, não precisa investigar. Menina com adrenarca aos 8 anos de idade e telarca aos 10 anos de idade. Quando que é a puberdade fisiológica da menina? É dos 8 aos 13 anos de idade. E aqui tá falando que a telarca dela foi aos 10 anos de idade. Tá dentro, não precisa de investigação. Próxima, menino com aumento do volume testicular para 4 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que ml, aos 9 anos de idade. É dos 9 aos 14. Também está normal. A última alternativa que nós temos aí é menina que não apresenta telarca aos 14 anos de idade. Ela tem dos 8 aos 13. Passou do tempo. Ainda não apresentou a telarca, então nós temos que investigar. Próxima questão. Na análise dos distúrbios puberais, é importante conhecer a cronologia normal dos eventos puberais. Qual o primeiro sinal puberal nos meninos? Qual que é? O aumento do volume dos testículos. Não vou nem ler as outras opções. Maior ou igual a 4 ml. Um achado, para vocês verem como que eles perguntam a mesma coisa de maneira diferente, olha essa questão. Um achado do exame físico, dentre os abaixo, que configura o atraso puberal, é a ausência de aumento testicular aos 14 anos, porque é a idade do sexo masculino que a gente tem aí a puberdade fisiológica. Perguntou a mesma coisa, gente. Só que um perguntou atraso e o outro perguntou qual que é o normal. Mas a mesma coisa. Próxima questão. Uma criança deve ser diagnosticada com puberdade precoce quando seus testículos apresentarem volume e a telarca surgir respectivamente. Então, falou do sexo masculino e sexo feminino aqui. Puberdade precoce. Quando que vai acontecer puberdade precoce no sexo masculino? Qual que é o primeiro sinal? Aumento do volume testicular. Então, maior ou igual a 4 ml. Quando que é a puberdade fisiológica do sexo masculino? Dos 9 aos 14. Então, quando que vai ser considerado puberdade precoce? Antes disso. Maior que 4 ml aos 8 anos de idade. Acabou. E na mulher, quando a telarca surgir, com quantos anos? A puberdade fisiológica da mulher é de 8 aos 13 anos. Então, antes disso, 7 anos. Acabou. Olha que questão simples, boba, mas que você tem que ter o conhecimento para saber resolvê-la. Bom, vamos lá então para a parte da escala de Tanner. Deixa eu abrir aqui. Prontinho. Estadiamento de Tanner. Por favor, gravem esse nome, porque tem questão que pergunta até isso, usando outro nome de escala. É a escala de Tanner que vai avaliar a puberdade. Então nós temos, eu vou colocar aqui em alguma região aqui do vídeo para vocês acompanharem comigo. No sexo feminino, nós vamos considerar a letra M. Então, M1 é quando a paciente não teve o desenvolvimento das mamas. É um padrão infantil das mamas, ela não teve o desenvolvimento do broto mamário. Ela está em M1 a infância inteira, desde que nasceu até o momento da puberdade, onde tem o primeiro sinal. M2 seria o primeiro sinal. É a telarca, é o desenvolvimento do broto mamário. Lembrando que não precisa ser nos dois lados. Apenas um lado já considera pra gente
que houve o primeiro sinal que essa criança já entrou na puberdade. Perfeito. Lembrando que não tem um aumento evidente das mamas aqui, tá bem? É só o desenvolvimento do broto mamário. Por isso que você tem que palpar, porque só de visualizar você não vai saber. Você tem que palpar para sentir ali o broto mamário. M3 é o crescimento da mama e da areola. Então, ela teve o desenvolvimento do broto mamário e agora começou a crescer. Crescimento da mama e da areola. Do M2 até o M3 leva aí 1 ano para poder desenvolver e evoluir até aí. M4 é a elevação da areola. É como se a areola ficasse com uma protuberância em cima da mama. Então, eleva a areola. Esse M4 é importante. O M4 ele acontece cerca de 2 anos, 2 anos e meio, desde o primeiro sinal, desde lá da telarca. E o M4 é onde acontece a menarca, é onde ocorre a menstruação. Então, ó, M1, padrão infantil. M2, telarca. Como entrou na puberdade, teve desenvolvimento do broto mamário. M3, crescimento da mama e areola. M4, elevação da areola e menarca. M5 é o estágio adulto. Ela tem aí uma mama igual de uma adulta do sexo feminino. Detalhe importante que eu deixei aqui para falar separado para vocês escutarem bem. Quando ocorre o pico do crescimento no sexo feminino? Em M3. Então, M2 é a telarca, M3 o pico do crescimento, M4 menarca. Gravou? Essa é a parte mais importante, tá? Do sexo feminino. M3 é o pico de crescimento. É quando ocorre o pico de crescimento. E quanto à parte da pubarca no sexo feminino? Bom, já presta atenção aqui que a pubarca na menina e no menino é a mesma coisa. Só vai mudar a região que está essa pilificação. Então, P1 é a ausência de pelo ou pelo infantil. Tá legal? É aquele pelo de criança que você quase não vê, não tem quase nada ali. P2 são os pelos finos. Eles são pouco pigmentados. E aonde que eles vão estar localizados? Lá nos grandes lábios. Então, a ausência de pelo ou pelo infantil, P2, pelos finos. Aqui é a pubarca. Pelos finos, pouco pigmentados nos grandes lábios. P3, a gente vai ter uns pelos mais escuros, grossos, curvos na sínfise púbica. P4 é o pelo adulto. É o pelo adulto com as características de adulto em grande quantidade. A diferença de P4 para P5 é que é o pelo adulto, só que vai atingir a raiz das coxas. Aqui é a localização. Tá legal? De P4 para P5 só vai mudar que a gente vai aumentar a região que tem esses pelos com a presença de pelos. Mas já é o pelo adulto desde P4. Então, P1, a ausência de pelos ou pelo infantil. P2, começa aí o pelo fino, pouco pigmentado, nos grandes lábios, no caso da mulher. P3, pelo escuro, grosso, chegando na sínfise púbica. P4, pelo adulto. Grande quantidade. P5, chega aí na raiz das coxas. Essa parte da raiz das coxas é importante, tá, gente? Um detalhe importante também é que o desenvolvimento das mamas é o reflexo da ação estrogênica e o desenvolvimento do pelo na mulher é o reflexo da ação androgênica. Perfeito? Vamos fazer uma questão então do sexo feminino para a gente treinar isso aí. Adolescente de 13 anos no sexo feminino comparece ao atendimento de rotina. Ao exame físico, observou-se maior elevação da mama e da papila, sem separação dos contornos da areola e da mama. O que seria esse sem separação dos contornos da areola? Ela não está elevada. Quando ela está elevada, fica uma protuberância acima da mama. É como se tivesse aí um duplo contorno, entendeu? Então aqui, ó, sem separação dos contornos. Ela não teve elevação da areola. E presença de pelos pubianos escuros e encaracolados, concentrados na linha média. De acordo com os critérios de Tanner, o estágio puberal dessa adolescente deve ser classificado como. Então vamos lá. Essa paciente, ela só não tem o
contorno, duplo contorno ali. Ela não tem elevação da areola. Elevação da areola é aonde mesmo? Lá em M4. Gente, a escala você tem que saber. Tem que gravar, tem que ler, tem que reler, tem que aprender. Tá legal? Porque é bem diretão, não tem como dar dica aqui. Então, ela já tem uma maior elevação da mama e da papila. Ela teve o crescimento da mama, mas não teve a elevação da areola. Então, ela é M3. E a parte da pubarca, a parte da pilificação, falou que tem pelos pubianos escuros encaracolados. Então, primeiro, a ausência de pelo ou pelo infantil. P2, pelo fino, um pouco pigmentado. P3, pelo grosso, curvo, muito pigmentado. Então, aqui é P3, que foi descrito. Não descreveram como pelo adulto. E ainda mais falaram só na linha média, por isso que é P3. Resposta M3, P3. Próxima questão. De acordo com a escala de Tanner, para paciente do sexo feminino apresentando mamas e areolas aumentadas, ou seja, já está lá em M3. Vamos ver se chegou em M4? Sem separação do contorno. Acabou. Então, é M3. E pelos pubianos esparsos, levemente pigmentados, retos, mediais à borda dos lábios, a maturação sexual é classificada como pelos esparsos, levemente pigmentados, P2. Então, M3, P2 é a resposta dessa questão. Na avaliação da puberdade de uma garota, foram identificados projeção da papila e areola acima do contorno das mamas. O que significa isso? M4. Teve elevação da areola. Conseguiu perceber aqui? E pelos escuros, crespos, grossos nos grandes lábios, na sínfise púbica e no períneo. Ou seja, pela localização, a gente já acompanhou aí que se trata de um pelo adulto que está chegando aí na sínfise púbica, no períneo. Então, é P4. M4, P4 de Tanner. Tanner, por favor, olha as opções de resposta. Rokitansky, Kuster, Tanner. Tá legal? Só isso já ia te deixar aí nos 50%, porque você só ia ter duas opções para marcar. Aí, pô, dentre as duas opções, M4 e M2. M2 você não consegue nem ver que a mama tá diferente. Ou você palpa ou você não sabe que aquela paciente já teve a telarca. Então você ia chutar corretamente, eu tenho fé e certeza disso. Última aqui das meninas. Menina de 11 anos de idade em consulta de puericultura. Sua mãe teve dúvidas quanto à puberdade, pois acha que a menina está atrasada em relação às demais. Ao exame clínico, blá, 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 blá. Mamas. Presença de glândula mamária direita. Sentiu o desenvolvimento bruto mamário aí. Pequena elevação da mama e da papila. O tecido mamário tem localização subareolar. Ou seja, não teve elevação da areola. Beleza? Pelos pubianos longos, finos e lisos nos grandes lábios. Nada digno de nota nos demais aparelhos. Assinale a alternativa que traz informações corretas em relação à puberdade no sexo feminino. Gente, vamos para as opções. O primeiro marco da puberdade é a pubarca. Vou nem continuar lendo. Tô aqui falando para vocês o tempo todo, para vocês marcarem essa, vou ficar chateada. Não é. Para que a telarca seja considerada, é necessário que haja desenvolvimento de ambas as mamas. Falei para vocês, uma só já é suficiente. O início da puberdade ocorre entre 9 e 14 anos no sexo feminino? Ah, é? 9 e 14 anos no sexo feminino? Nem brinca, né? 8 a 13 anos no sexo feminino e 9 a 14 anos no sexo masculino. Eu ia deixar isso para depois, mas eu lembrei disso fazendo essa questão, então às vezes já ajuda vocês aí. No pico de crescimento, o sexo feminino vai crescer de 8 a 9 centímetros por ano e no sexo masculino vai crescer de 9 a 10 centímetros por ano. Então, o que eu uso para gravar aqui, que também me ajuda, talvez ajude vocês? A mulher, a puberdade fisiológica é de 8 aos 13 anos, né? Então, a gente pega só o primeiro número. Se a puberdade fisiológica na mulher é de 8 aos 13, então ela vai crescer 8 centímetros por ano, aproximadamente. No pico de crescimento, hein? Pelo amor de Deus. E no sexo masculino, a puberdade fisiológica é de 9 a 14 anos.
Então a gente pega só o primeiro número e ele vai crescer 9 centímetros por ano durante o pico de crescimento. Então isso eu lembrei quando a gente estava lendo aqui a questão, porque o início da puberdade é de 8 a 13 anos no sexo feminino. Ela cresce 9 centímetros no pico de crescimento. Então, uma das duas coisas você vai lembrar. Ou você lembra a idade certinha, que é de 8 a 13, ou você lembra quanto que ela vai crescer no pico de crescimento. É mais uma coisa aí para te ajudar a ir puxando mais informações, né? Mas voltando à questão, última alternativa. A maior velocidade de crescimento acontece concomitantemente ao estágio puberal M3. Pra que a gente lê o enunciado? Pra nada. Pra fazer a gente pensar só. Porque a resposta era clara, era evidente. Colocaram o enunciado só pra te dar trabalho de ler. A maior velocidade, o pico de crescimento, o estirão da mulher é em M3. Gravou isso, né? Que bom. Vamos para o sexo masculino agora. Abrindo a tabela aqui. Sexo masculino. Aqui nós vamos usar a letra G. Então, G1 é a parte genital masculina infantil. G2 é onde nós temos o primeiro sinal da puberdade. Qual é o primeiro sinal da puberdade no sexo masculino? É o aumento testicular. Então, G2 é o aumento do volume do testículo, maior ou igual a 4 ml. G3 é o aumento do comprimento do pênis. G4 é o aumento do diâmetro. G5 estágio adulto. Aqui é fácil. Então, primeiro aumenta o testículo, depois aumenta o pênis em comprimento, por fim em diâmetro, e aí já tá com a parte genital, o órgão genital de um adulto. A parte de pilificação é igual a das mulheres. O que muda aqui? É que em P2, lá nos pelos finos, pouco pigmentados, esparsos, aonde que ele vai estar? Na base do pênis. Na mulher, estava nos grandes lábios, aqui na base do pênis. O resto, tudo igual. P3, pelo escuro, grosso, curvo, na sínfise púbica. P4, pelo adulto em grande quantidade. P5, pelo adulto na raiz das coxas. Então, a única coisa que vai mudar na pilificação é a região. No homem vai estar na base do pênis e na mulher nos grandes lábios. Bora para as questões. Pode-se afirmar sobre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários que, primeira alternativa, o primeiro sinal de puberdade feminina é o nascimento dos pelos pubianos. Já falei, se vocês marcarem isso, não fala mais comigo. Não é a pubarca. Pubarca não é primeiro sinal de puberdade de ninguém. Segunda alternativa, o primeiro sinal de puberdade masculina é o nascimento dos pelos pubianos. De novo. Terceira alternativa, a menarca ocorre simultaneamente à telarca na puberdade. Volta um pouquinho. A telarca ocorre lá em M2. O pico de crescimento em M3. A menarca em M4. E ele tá querendo jogar pra cima de mim que ocorre simultaneamente. Sendo que a telarca acontece, no momento que a telarca acontece, a menarca só vai acontecer 2 a 2 anos e meio depois. Porque ela demora 1 ano para ir para M3, de M2 para M3, e mais 1 ano de M3 para M4, 1 ano a 1 ano e meio. Por isso que a gente fala 2 a 2 anos e meio de M2 para M4. 2 a 2 anos e meio da telarca até a menarca. Última alternativa, a puberdade masculina ocorre cerca de 1 ano a 1 ano e meio mais tarde que a feminina. É verdade. A mulher acontece pico de crescimento lá em M3, pelo mesmo tempo que eu acabei de falar aqui pra vocês. O homem vai acontecer o pico de crescimento em G4, por isso 1 ano a 1 ano e meio. Tá legal? Essa é a resposta correta. E vamos para a próxima questão. Adolescente, 10 anos e 6 meses de idade, masculino, apresenta aumento do pênis em toda a extensão, volume testicular de 5 ml, e presença de pelos mais escuros e ásperos sobre o pubis. De acordo com os dados clínicos descritos, assinale a alternativa corretamente e classificação de Marshall e Tanner. Tá, vamos lá. Aumento do pênis em toda a extensão. O que é isso? Aumento do comprimento. Tá legal? Então, a gente tem um volume testicular maior ou igual a 4 ml, que no caso é 5 ml. Já estamos em G2. Aumento do pênis em extensão, em comprimento, estamos em G3. Beleza? Parou aí, não falou diâmetro? Então é G3. E presença de
pelos mais escuros e ásperos sobre o pubis. Então, ausência de pelo ou pelo infantil, pelos finos pouco pigmentados, pelos escuros, curvos sobre o pubis, que é a síntese púbica. G3P3. Como é que vocês estão aí? Estão acertando? Última questão, hein? O conhecimento sobre adolescência e puberdade é essencial para o melhor cuidado das crianças e adolescentes, avaliando o que é dentro da normalidade para a orientação, e o patológico para a identificação e abordagem precoce. Sobre o tema, assinale a incorreta. Vamos lá. A ordem normal do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários em meninas é primeiro telarca, correto, segundo pubarca, correto, estirão do crescimento e por fim menstruação. Perfeito. Tem nada a se dizer sobre essa alternativa. É descrito como puberdade precoce o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos em meninas. Antes dos 8? Verdade. E antes dos 9 em meninos. Perfeita. Ótima revisão essa questão aqui, hein? Relacionando com a classificação de Tanner de evolução da maturação sexual, meninas costumam fazer o estirão de crescimento mais precoce em M3 e meninos em G4. Gravou isso? Se você levar isso desse vídeo, você já garante várias questões aí que aparece isso demais. Correta essa alternativa. Durante a consulta do adolescente, deve haver sigilo das informações obtidas no atendimento. Adolescentes devem ser informados sobre as situações que requerem quebra de sigilo, ou seja, sempre que houver risco à vida ou outros riscos relevantes tanto para a pessoa quanto para terceiros. Tá correta também, isso aí você nem precisava saber, porque olha a alternativa errada. Após a menstruação, as meninas não crescem mais, acabou. Pronto, vai ficar desse tamanho aí e nunca mais se cresce nada. Ficando com a mesma estatura da menarca. Não é assim, né, gente? Ela tem ainda um crescimento desacelerado. Tá legal? Essa era a resposta que você tinha que marcar. E esse foi o vídeo sobre puberdade. Espero que tenham gostado. E bora pro próximo vídeo, onde vamos falar sobre marcos do desenvolvimento. Até a próxima!